Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Eu sou muito do time da consciência, do cérebro, né? Da transmissão de dados. Então, tipo, pra mim, pouco importa qual é o corpo que tá ali. Pra mim, importa o que, a coisinha que tá ali dentro, que eu tô me segurando aqui pra não chamar de alma. Mas a consciência, a coisinha que passou ali, a essência da pessoa, os dados pro corpo. Então, pra mim, aquilo é a pessoa, né? Mas existem outras teorias. Mas então, se eu transferir pra 20 Ana Marques, as 20 são Ana Marques. Então, se é possível transferir a mesma coisa pra todas, eu acho que sim. É a mesma Ana Marques. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Matheus Gonçalves. O que faz de você, você? Se você baixar a sua consciência e transferir para outro corpo, esse corpo novo é uma versão de você? No Tecnocast de hoje, a gente pega um gancho no episódio Beyond the Sea, da nova temporada de Black Mirror, para falar sobre teletransporte, consciência e outras coisas muito filosóficas. Então, antes, não esquece de dar 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu aplicativo favorito. Assina o Tecnocast e bora pro papo. No episódio de hoje a gente fala sobre o terceiro episódio de Black Mirror, essa temporada que a Netflix acabou de lançar. Se chama Beyond the Sea. Então, se você não assistiu ainda, alerta de spoiler, assiste antes e depois volta aqui, porque tem umas teorias muito loucas, você vai sair com a cabeça explodindo. Tá? Mas, para resumir, o episódio fala sobre 2 astronautas que estão numa estação espacial e eles possuem réplicas na Terra. Os seus corpos ficam, então, adormecidos na estação, enquanto as suas réplicas estão aqui vivendo com as suas famílias. As réplicas usam uma espécie de comunicador no pulso que apita quando acontece algo lá na estação. Então elas vão ali e deitam numa espécie de poltrona de metal. Essa poltrona faz o download da consciência delas e transfere para os corpos que estão no espaço. É quase como se fosse uma vida dupla ali, mas enquanto um lado está, aspas, vivendo, o outro tá adormecido. Enfim, então Netflix traz esses temas bem futuristas no Black Mirror, né? Alguns não fazem sentido, mas esse aqui eu achei até que não é uma ideia totalmente absurda. Tecnicamente, é algo que daria pra fazer, né? Tem só que fazer o download ali do cérebro, da consciência de um lado, fazer o upload do outro. É tipo fazer uma imagem de um disco ali do computador. Um pouquinho mais complexo do que isso, né? Mas a ideia seria essa. Só que acho que a grande questão é que isso não significa que a réplica seja você de fato. Na prática, ela não passa ali de um ChatGPT que foi treinado exclusivamente com todas as suas memórias. Então ela vai simular o seu comportamento de acordo com os padrões que ela identificou e pode ficar bem parecido, mas ainda assim não é você, né? É um processador de silício simulando a sua personalidade, seus trejeitos e etc. E o contrário também é a mesma coisa. Se a gente olhar para a série, a máquina, entre aspas, viveu aquilo, então ela estava gravando as coisas ali, e depois as imagens que ela capturou, os sensores de olfato, gosto, sei lá, acho que come ela não come, não lembro, isso sobe tudo pro seu cérebro biológico, que aí teria a impressão de que de fato ele estava lá presencialmente, quando ele não estava, né? Então, enfim, queria saber aí quais foram suas primeiras impressões que vocês sentiram também quando vocês viram isso. Essa sua introdução me fez pensar em algumas coisas que eu gostei muito do episódio e outras coisas que me fizeram... me deram uma pulga atrás da orelha. Eu gostei muito da parte do questionamento de consciência, né? Em relação a onde você de fato está vivendo, o lance de qual é o seu corpo, né? O receptáculo da sua consciência. Quem é você? O que define quem você é? É o receptáculo? É a sua consciência? Enfim. E algumas outras perguntas que eu fiquei pensando depois, tipo, por que eles ficaram na estação espacial? Por que eles mandaram a pessoa real para a estação espacial e não um robô? Sim. Faz sentido, sim. Né? Por que é a pessoa real que pode morrer?
Se aconteceu alguma coisa errada. Foi pra lá É isso, gente. Acabou o Tecnocast. Até semana que vem, né? Acabou. É isso. Oh, perdão. Não, porque é verdade, né? Tipo, cara, por que, né? A réplica é um robô e tá morando na Terra com a esposa do cara, com o filho do cara. Eu não lembro, tendo relações com a esposa, né? Acho que não chega a ter uma relação completa ali. O personagem ali, o David, que é o Josh Hartnett, rola uma cena ali e tal, não chega a ser uma relação completa, mas acho que fica um pouco implícito que coisas acontecem. E por que deixar a máquina aqui, né? Não faz sentido. Mas eu acho que é justamente porque eles não confiam 100% na tecnologia que desenvolveram. Então, provavelmente tem algum bug que pode acontecer, alguma coisa. Então, eles deixam a parte humana e totalmente original no espaço, que é onde não pode dar merda, porque o projeto tem que funcionar, sei lá, a missão deles. E na Terra é tipo assim, se der alguma merda, a gente substitui depois, né? Então, acho que é isso. Não confiam 100% no que foi desenvolvido até ali. Essa é uma forma boa de ler, né? Que naquele universo especificamente, por mais avançada que seja a tecnologia, eles ainda confiam muito mais no ser humano do que na réplica. Mas se eu desenvolvesse essa tecnologia, nem ferrando que eu ia deixar as réplicas e os humanos de verdade sem nenhuma supervisão. 2 caras perdidos ali no meio do espaço, podendo acontecer alguma coisa qualquer, sei lá, né? Uma colisão na estação espacial ali, né? Sei lá, bater um asteroide. Aí, como é que eles vão sobreviver, né? Um depende do outro e tal, sei lá, eles têm que se virar ali. E as réplicas, sei lá, vai que dá algum bug na hora de transferir, ou, sei lá, a réplica age de alguma forma que não deveria agir e faz alguma merda, e o que acontece com a réplica e como que se julga crimes cometidos por essa réplica? E numa outra década, né? E quando foi aquilo? No Black Mirror, anos 80? Não sei. 69. Antes? 60. Dentro daquele universo, né? É muito doido. Sim. Vocês já trouxeram bons pontos, assim, né? Porque se a gente for pensar no conceito de teletransporte, né? Tem aquele ideal que a gente fica imaginando que no futuro a gente vai poder entrar numa cabine e ser teletransportado para outro lugar do mundo. E aí tem uma matéria muito boa, que é de um blog que já foi citado várias vezes aqui no Tecnocast, chama waitbutwhy.com. O cara chama Tim Urban. O título é What Makes You You. Basicamente, o que faz de você, você. E aí ele levanta várias teorias sobre, enfim, troca de cérebro, ou se você é o seu cérebro, se vocês são os dados que estão no seu cérebro. O que nós faz da gente a gente. Se for pensar, isso que está acontecendo no Black Mirror é uma espécie de um teletransporte. Você consegue, através dos cabos da internet, ir para um outro lugar completamente distante, numa velocidade que seria impossível fisicamente. Lá eles fazem com uma réplica, né? Então eu já comecei a pensar se isso poderia existir no futuro, de fato, até aqui na Terra, como um serviço comercial. Pô, eu tenho uma reunião no Japão e eu preciso estar lá na reunião, tal, daqui 1 hora. Eu simplesmente vou para uma empresa que fornece esse serviço, sento na cadeirinha, a empresa vai fazer o download do meu cérebro e vai transferir a minha consciência para um humanoide lá do outro lado do mundo. Esse humanoide provavelmente não vai ter minha cara, não vai ter o meu corpo exatamente, ou eles podem fazer uma tela no lugar da cara que fica mostrando a minha face com as minhas expressões, porque obviamente não vai dar pra fazer uma coisa customizada ali em alguns minutos. Não, se você estiver indo pro Japão, existe chance de ser um polvo. Aí você escolhe o seu avatar, né? A empresa que presta esse serviço chama Meta e o CEO é Mark Zuckerberg. e aí o seu você transportado é uma réplica pixelizada de você mesmo, assim. Eles terceirizam a tecnologia da cadeira ali pro Elon Musk, né? Com a Neuralink, pra conseguir fazer o download do cérebro. Mas você vê que são coisas que já existem na tecnologia, já existem coisas começando nesse caminho, né? Sim. Mas aí vem esse ponto, né? O Riga até falou. E se a réplica fazer alguma merda? Alguma coisa fora da lei? Pode ser um assassinato, pode ser qualquer coisa mais simples, assim. Mas quem é responsabilizado por isso? A réplica, lembre-se, é um simulador. O ChatGPT alucina com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Ou se ela simplesmente fechar um acordo
na reunião que é um acordo surreal, impossível de cumprir, você nunca fecharia aquilo, né? Então começa esses questionamentos. Quem é responsabilizado pelas atitudes da réplica que tá com a sua consciência? No próprio episódio, já entrando na zona de spoilers aí, gente, acontece um crime, a réplica foi lá e matou pelo menos uma das pessoas do episódio, que era a esposa de um dos personagens. Do ponto de vista legal, quem foi que cometeu esse crime? Foi a consciência por trás do corpo ou o dono do corpo, ou o dono da réplica, no caso? Se você pegar uma câmera, se usar, sei lá, todas as formas que a gente tem de analisar evidências que a gente tem hoje em dia na nossa realidade, câmeras, qualquer coisa assim, tudo vai levar a acreditar que foi um personagem que matou a mulher, quando na verdade a consciência dentro daquele personagem era uma outra pessoa. Como é que a gente lida com isso do ponto de vista legal? A gente vai ter que ver novas normas do direito interespacial, pelo menos internacional, né, pra identificar a responsabilidade é de quem controla aquilo ali ou a responsabilidade é da réplica que está sendo controlada. Mas mesmo assim, né, se você for pensar em coisas que acontecem, né, hoje, se você autoriza alguma coisa, pensando, sei lá, em direito administrativo, se você compartilha sua senha para algum servidor público e esse servidor público, ele comete algum crime digital com essa senha, você responde também por isso, né, porque você facilitou aquilo. Então, acho que a questão no caso de uma réplica cometer um crime, no final das contas, você é responsável pela sua própria réplica, né, e se você autoriza que outra pessoa usasse sua réplica, coisa que eu nunca faria, pelo amor de Deus, aí acho que, né, você tem responsabilidade nesse caso. Então, depende de como você identifica, como você enxerga essa réplica. Se ela for a sua identidade ou a sua consciência, se você enxerga a réplica como a representação da sua consciência, eu concordo, de fato. Me parece que nesse caso era muito mais como um veículo, e aí a analogia seria você empresta o seu carro pra alguém, essa pessoa comete um crime com o seu carro, bate o carro, sei lá, mata alguém. É sua culpa por ter emprestado o carro? No episódio pra deixar bem claro aqui pro ouvinte também, né? Um dos caras entra na réplica do outro cara e faz uma merda, né? Que é isso que o Todd explicou agora há pouco, de matar a esposa. Então, aí é outro caso. Enfim, realmente, eu não sei se dá pra responsabilizar. Porque, cara, pensa o seguinte. Quem nunca ficou com raiva e pensou, tipo, vontade de matar essa pessoa, sabe? Que tá puto da vida. Mas, tipo, você nunca vai fazer nada, sabe? Isso não faz de ninguém um psicopata. Todo mundo já ficou com raiva, pensou groselha, mas, tipo, pensar groselha é diferente de fazer groselha, né? Será que a réplica, às vezes, pode pegar esse caminho e seguir ele e fazer alguma coisa? Entende? Então é difícil, né, responsabilizar, porque todo mundo pensou já coisas e, se for assim, todo mundo é criminoso, sabe? Não tem como. Mas é bem isso que o Todd falou sobre, na série, ser tratado como um veículo da sua consciência e não uma réplica total de tudo, né? De pegar a sua consciência e replicar. Parece que a sua consciência está sendo transmitida integralmente para aquele veículo que é o corpo e tá lá o corpo mecânico, sei lá, e tá lá e tá na Terra. Então, é diferente das teorias que a gente tá lendo e discutindo sobre, que o Tim Urban comenta, né, no blog dele, de reconstruir tudo, né? Então não é que tá sendo transmitido, tá sendo reconstruído com base nos dados. Então são coisas esquisitas e diferentes e que a gente precisa entender como funcionaria nos dois casos. Eu acho que no caso da série, que é um veículo, total sentido de ser responsabilizado quem está dirigindo o veículo. Então se o David deitou no link lá, né, que chamam de link, deitou no link do Cliff e foi lá e matou a mulher do Cliff, ele é o responsável. Tem câmera na nave espacial, provavelmente, pelo menos isso, pra falar que ele tava deitado no link naquele momento em que aconteceu o assassinato. Agora, se a gente partir pra teoria que o Tim Urban cita, né, de reconstrução ali do seu corpo, da sua consciência, aí é muito mais difícil de responsabilizar alguém, porque você pode autorizar uma coisa, você pode autorizar que a sua consciência seja reconstruída, que o seu corpo seja reconstruído, mas você não vai autorizar loucuras, e eventuais bugs, essas loucuras, seriam, em tese, culpa da empresa que tá controlando aquilo, né? Então é muito, muito difícil. Mas acho que o ponto é que a réplica,
você não tá dirigindo ela, não tem uma consciência humana dirigindo ela como seria um carro. Tecnicamente, assim, eu tô falando aqui, tecnicamente, como somos aqui, conhecemos tecnologia, né? Não daria pra fazer um link em tempo real do espaço em 1969 e tal. Então, se foi isso que a Netflix propôs, ok. Aí, de fato, você tá dirigindo o seu corpo remoto, a réplica, virtualmente. O que eu tô imaginando era no sentido de realmente upload de consciência, download em uma máquina. Então não existe um link. Existe um processador avançado que é de silício, ele não é biológico. E esse processador nada mais é do que um Large Language Model treinado com a sua consciência. Então ele tá te simulando. Então você não tá de fato dirigindo a réplica. Isso é teletransporte pra você? Na minha visão de teletransporte, não é. É porque se a gente pega... Aí que tá o ponto. É como se fosse. Não tem como ser... O teletransporte não tem como existir. Esse é o ponto. De acordo com as teorias do Tim Urban, em todas elas a questão é o que faz de você você. E de nenhuma forma que você transporte, você está de fato transportando você. Você está sempre recriando, transmitindo os dados ou transplantando, mas você nunca tem o você do outro lado de fato. Então acho que a conclusão do post pra mim é: não tem como existir um teletransporte, porque filosoficamente você deixa de ser você de fato. Digamos que a gente tá aqui falando cada um na sua casa pelo um computador, né? Cada um com seu notebook e seu computador ali. Se esse corpo fosse um computador e a gente estivesse controlando ele pelo nosso link, a nossa consciência estaria nesse computador, só que é um computador humanoide que anda e faz coisas. Mas a gente estaria ali em tempo real. Isso não seria possível? Aí sim. Aí não seria... Aí seria tempo real. Aí é o Mark Zuckerberg com o Elon Musk lá. No caso do episódio, eu acho que é uma mistura entre essas duas coisas que vocês acabaram de falar, Mobilon e Ana. Eu acho que pelo menos essa foi a minha leitura, que existe sim um upload, um download de consciência, mas eu não acho que é um GPT da vida. Eu acho que a consciência entra sei lá, faz o upload pro cérebro daquele robô humanoide da réplica, e aí, durante aquele momento, existe consciência existe ações conscientes daquela pessoa e aquelas coisas são registradas como memórias e fazem parte da construção da personalidade daquela pessoa. E aí quando ela volta, quando você faz o upload de volta para a estação espacial, toda aquela carga emocional, psicológica e personalidade se mantém. Então é como se fosse teoricamente a mesma coisa, mas eu também consigo entender a visão de que pode ser simplesmente sempre uma cópia gerando uma coisa nova, de acordo com as experiências que foram acontecendo ali. É porque tecnicamente não tem como ser você ali, uma consciência de fato. Lembra aquele episódio da Netflix que no final o pessoal vai pra um hospital e transfere a consciência pra uma máquina e eles vivem todos lá pra sempre nessa máquina? Sim. É tipo isso. Não é você que tá ali, é uma simulação da sua consciência. Então, por isso a pergunta, eles vivem ali? Mas entendi, é o mesmo ponto do robô. Não tem uma forma do robô ser a sua consciência. Ele é meramente uma simulação. Ele não tem o seu cérebro, ele não tem as suas conexões biológicas, ele não tem as suas células, sei lá. Entende? E alguém acho que foi um Bilon que comentou a respeito de não ser em tempo real e até uma analogia sobre, sei lá, mandar a sua consciência pra um avatar no Japão e trabalhar de lá, alguma coisa assim. Eu não sei se vocês notaram, mas existe um delay entre o momento onde eles colocam o dog tag na chavinha lá pra fazer o upload e download da consciência. Mas na cena onde o David Ross, ele é atacado pelos caras lá da seita que dói menos lá do Charles Manson, ele volta pra nave e depois que ele toma aquela porrada na cabeça, ele usa a dog tag pra voltar pro corpo, mas quando ele chega no corpo, ele já tá amordaçado no sofá. E isso faz todo sentido do ponto de vista de comunicação do espaço, né? Porque existe um delay no envio das mensagens, então com certeza teria um atraso aí pra fazer esse upload da consciência real pra cabeça da réplica. E se a gente assumir que nesse universo aí do episódio as coisas transitam meio que na velocidade da luz, de acordo com o nosso universo, mesma velocidade, que é 300 mil km por segundo, dá pra gente imaginar que, vamos supor que demorou 5 minutos entre eles pegarem o corpo do David e aí amordaçar ele, colocar no sofá, aí traz as mulheres, as crianças, tal, que é quando a cena volta. Se passou 5 minutos mesmo, significa que os astronautas estão a mais ou menos 60 milhões de quilômetros de distância, que é a distância entre
entre a Terra e Mercúrio, que é o planeta do sistema solar mais próximo do Sol. Então é mais ou menos a distância onde eles estão. Mas eu achei muito legal que quando ele volta pro corpo, já, tipo, passou um tempão, assim. Ótimo ponto. Não teria como, né? Você tá controlando uma coisa que você tá vendo 5 minutos atrás. Então, imagina, sua réplica estaria na Terra respondendo uma coisa que alguém te perguntou 5 minutos atrás, sabe? Não tem como. Isso na velocidade que tava acontecendo lá na década de 60. Mas se a gente fizer um paralelo com Matrix, que tem essa mesma base, se a gente parar pra pensar, eles também sentam ali no link deles e vão lá lutar, fazer as coisinhas. Aliás, eles lutam no mundo real, né? Mas na Matrix, eles vivem com os humanos que estão presos na Matrix. E ali é em tempo real, tanto que se alguém morre na Matrix, em tempo real ela tá morrendo no mundo real ali, no mundo liberto, né? Então já é outra relação de tempo, né? E espaço. Então, são vários mundos diferentes e, enfim, é muito esquisito pensar nisso como qual é a verdade, porque é muito distante, né, ao mesmo tempo. Mas acho que o ponto tem um limite físico que não tem como ser ultrapassado, que é a velocidade da luz. Então, mesmo que é a velocidade máxima existente. Então, mesmo que a transmissão dos dados fosse exatamente na velocidade da luz, o que é impossível, você ainda tem o lag do processamento e tudo mais, ainda assim levaria esse tempo. Então, não tem como ser um link direto com o espaço. Aí é ficção mesmo. A forma como eu vejo é essa. Tipo, você pega essa consciência, faz um upload pra um serviço. Aí passa um tempão lá fazendo essa transmissão, porque eles estão longe pra cacete, por causa dessas coisas que você acabou de falar. E aí isso faz o download pro cérebro o local. E aí, ali dentro, enquanto a sua consciência, depois que terminou esse download pra réplica, ali consegue ser em tempo real. Ali eu acho que daria pra acontecer algumas coisas em tempo real. E aí isso vai salvando as informações ali no cérebro e depois faz o upload de volta pro corpo pro corpo de verdade da pessoa na estação espacial. Eu acho que a única forma de ser em tempo real, entre aspas, é dessa forma. Agora, se fosse em tempo real, mesmo, né, sem nenhum delay ali, com a tecnologia atual é impossível e com as leis da física que a gente conhece também é impossível. Mas se fosse, aí seria meio que um teletransporte mesmo, né? E aí, o artigo do Tim Urban, ele parte de uma premissa que eu não sei se eu concordo muito. Ele diz que basicamente não tem como você, né, não tem como teletransporte dar certo, porque tem várias questões ali, mas a premissa é que a sua consciência tá totalmente ligada ao seu corpo. Então, se você destrói o seu corpo em um lugar e transfere esses dados, né, os dados de matéria e não a matéria em si para outro lugar e junto vai a sua consciência, então esse outro lugar, né, esse você em outro lugar não seria mais você porque teve uma destruição ali e tal. E no caso de esse processo dar errado, né, vamos imaginar que essa parte de destruir o você aqui não deu certo, né? Então tem você em Boston e tem você em Londres. Por que a minha consciência não pode estar em dois corpos ao mesmo tempo? Por que eu tenho que ficar preso a um corpo só? Porque o meu eu em Londres vai achar que sou eu. E o meu eu em Boston também acha que sou eu. Então, isso cria algumas complicações, tipo, sei lá, no aeroporto de teletransporte ali, né, vai talvez alguma questão legal, então quando eu for passar pela Receita Federal ali, vão achar, nossa, mas você tá lá, mas você tá aqui, tá estranho isso aqui, né? Tem alguma coisa errada, a gente vai ter que destruir um de vocês. Mas no final das contas, eu acho que os dois... Aí é que fica muito bizarro, né? Tudo bem, a gente resolve facilmente, é só matar um deles. Tem 3 formas de ver isso aí, Giga. Somente um deles é você, e o outro é uma cópia. O segundo é, os dois são você. A terceira é, nenhum deles é você. Como que nenhum deles pode ser eu? Porque aí que tá, depende da definição do que faz você você. Se é a sua consciência, se é a soma da consciência com o seu corpo, se é a unicidade de todas as coisas que te formam. E aí, se é algo exclusivo dessa forma, você não poderia ter uma cópia num outro lugar. Qual é o original, qual não é? Eu só acho que a solução de matar um dos dois não é necessariamente a única possibilidade aí. Não, esse caso fodeu, né? Que nem aquele filme O Sexto Dia, do Arnold Schwarzenegger, já assistiram? Não.
Pelo amor de Deus, vocês nunca assistiram esse filme? Já assistiu, né, Todd? Calma, qual que é o roteiro do filme? Tinha uma maquininha que eu lembro que ele coloca o olho assim, coloca a mão, e a máquina lia o cérebro dele pelo olho. E aí fazia os clones. Eventualmente, tinha um clone vivendo com a família dele, e ele tava sendo perseguido, tentando matar ele. Quem tá fugindo é o original, né? Quem tá com a família dele é o clone, porque o clone, a réplica foi feita antes dele entrar no avião, no helicóptero, e viu o que ia acontecer. O filme cria esse dilema que o Riga tava descrevendo, tipo assim, e se tiver 2 de mim, quem sou eu de verdade, né? E aí o clone acha que ele é original, ele tá lá com a esposa do Arnold Schwarzenegger, com os filhos e tal, ele tá super feliz, né? Mas na verdade não, ele era o clone. Aí nessa parte da transferência de dados também tem a teoria dos dados que o Tim Urban fala, né? E ele fala assim, imagina um cenário onde você tem 2 pessoas. Então você faz o download desses 2 cérebros e você apaga os 2 cérebros completamente. Imagina que é um HD ali. Você apagou, formatou completamente os 2 cérebros. Estão em branco. Imagine que isso é possível, tá? Você pega esses arquivos das consciências que estão armazenados e transfere os 2 para outros corpos. Então aí você teria 2 corpos originais, completamente originais, intactos, apenas sem os dados no cérebro. E você teria 2 corpos novos, que são completamente novos, ou de outras pessoas, não sei, com os seus dados, a sua consciência. Quem é você nesse caso? Quem são os originais? Se você tiver que apontar para uma pessoa e falar assim, essa é a pessoa, quem é ela? Eu sou muito do time da consciência, do cérebro, né? Da transmissão de dados. Então, tipo, pra mim, pouco importa qual é o corpo que tá ali. Pra mim, importa o que, a coisinha que tá ali dentro, que eu tô me segurando aqui pra não chamar de alma. Mas a consciência, a coisinha que passou ali, a essência da pessoa, os dados pro corpo. Então, pra mim, aquilo é a pessoa, né? Mas existem outras teorias. Mas então se eu transferir para 20 Ana Marques, as 20 são Ana Marques. Então, se é possível transferir a mesma coisa para todas, eu acho que sim. É a mesma Ana Marques. É tipo Matrix de novo. O agente Smith, que é um software lá, ele é a mesma coisa e ele se replica em vários, mas ele consegue ter a visão. Nesse caso, a pessoa, né, ela conseguiria ter a visão em todos os corpos, porque é a mesma coisa e elas estão conectadas. Só que aí, são 20 Anas Marques, mas só são 20 iguais no momento 0 em que transferiu. Porque a partir disso, as 20 começam a se desenvolver de formas diferentes, começam a fazer coisas diferentes, etc. Então, o original, ele acabou. Né? Porque o original era antes de você criar 20 instâncias diferentes de uma mesma pessoa. Imagina que uma dessas Ana Marques começa a gostar muito de... Sei lá, fala uma banda que você odeia, Ana. Pronto. Ela é a maior fã de Kiss, ela pinta a cara, faz a maquiagem, pá. Você olha pra ela e fala assim, você não é eu. Ou você é eu. Não sou eu. Então... Será que não? Ou será que as duas são você? Então, eu acho que eu realmente morri nesse ponto, quando vai... Se o corpo original não existe e a mente que tava nele... Não, ela foi pra outro, mas ela começou a se desenvolver de forma diferente, são outras Anas. Acho que o original, ele realmente não... A não ser que exista o corpo original, porque faria, né, se desenvolver da forma como o original se desenvolveria. Não, mas é que tá, o original existe. Só que você tá assumindo que é igual Matrix, que todas as 19 outras Anas vão ser links com você e transferir pra você o que elas estão vivendo. Mas na prática, falando aqui, isso não existe, mas vamos imaginar como que seria tecnicamente. Né? É muita viagem. Eu acho que não existe, né? Imagina que é tipo um computador. Você tem hoje um notebook. Aí você vai lá e compra 19 notebooks. Você vai fazer uma imagem completa do seu HD e você vai instalar nesses 20 notebooks. E esses 20 notebooks, pessoas começam a usar. Eles deixam de ser o que eram. Não é o mesmo sistema mais. Primeiro, pelas peças, que é a primeira discussão, né? Mas segundo, porque se a teoria dos dados, né? Os dados se modificam, eles não estão mais
dentro do seu corpo biológico. Então, até as conexões neurais que foram criadas para você ter aquele conhecimento, aquelas memórias, são coisas físicas. No seu cérebro, são coisas físicas. Você cria conexões neurais. Aquilo não tá nos outros corpos. Pode ser que crie de alguma forma na transferência. Eu não sei como é que vai ficar fisicamente. Mas, entende? Tudo que define você até um nível microscópico tá no original. Os outros já são cópias. E aí o que eles fazem ali podem ser com base no que você era até aquele ponto. Ou seja, pode ser uma simulação ou pode ser um cérebro biológico seguindo aquele comportamento. Mas ainda assim, não é você. Não tem como ser você. Muito triste. Eu não quero mais brincar disso, não. Num cenário de consciência interconectada ou consciência coletiva, onde vários agentes individuais eles são a representação do todo, eu acho que o que faz você é justamente o todo. Eu acho que, sei lá, como a Skynet, por exemplo, é uma consciência coletiva, tá presente em vários agentes diferentes. Aí dessa forma eu entendo que, independente de onde for, onde rola o deploy, né, da sua consciência, inicialmente, você faz parte do todo. A partir daquele momento você tá presente em várias formas físicas diferentes. Mas se não for conectado dessa forma, fica muito complicado você definir quem é você, ou se, sei lá, como a Ana falou alguns momentos atrás, de se a pessoa morreu, seu corpo não existe mais, então a pessoa morreu, ela não existe mais. Provavelmente o que define você como você não é somente o seu corpo, a sua forma física, é justamente onde está a sua consciência. A forma como eu vejo por exemplo, o Riga falou que a partir daquele momento onde rolou o deploy da consciência em, sei lá, 5 formas físicas diferentes, cada uma delas passa a ser a sua própria coisa. A única coisa que conecta elas naquele momento é que eles tiveram a mesma origem. Então, os mesmos dados originais para todos eles, mas aí eles passaram a se desenvolver e ter experiências diferentes e criar uma consciência diferente entre eles de acordo com o que está acontecendo com cada um daquelas formas físicas no universo onde elas estejam. Então, nesse cenário, uma consciência, ou o que fazia de você, foi usado para criar várias outras coisas diferentes. E aí, na minha forma de ver, são coisas diferentes. Não é mais você. É apenas uma nova versão de você. Mas confesso que seria legal se você tivesse a possibilidade de criar alguns clones, multiplicar a sua capacidade produtiva e ter uma forma de depois você baixar o cérebro deles no seu também. Então, tipo, alguém pode estar estudando pra mim na faculdade, enquanto eu tô trabalhando, enquanto tem outra pessoa limpando a casa, e depois, beleza, faz o download de tudo no meu cérebro original, e aí eu absorvo o conhecimento. Eu sei que, de fato, eu não vivi aquelas coisas, eu não fiz aquelas coisas, mas eu poderia absorver aquele conhecimento. O único problema que eu fico pensando aí é se o cérebro humano teria capacidade para absorver tantas informações, porque daí você literalmente estava em N lugares ao mesmo tempo. A nossa memória, muitas vezes, é por associação. Então, no ano tal, eu lembro que eu estava fazendo tal coisa, eu estava em tal lugar, eu estava trabalhando em algum lugar, tava namorando, sei lá, você vai guardando, associando essas coisas. E aí, como que ela vai processar que no ano tal você, ao mesmo tempo, é tipo o processador quântico, né? Ao mesmo tempo você estava A, B, C, D, tipo, na mesma hora do dia, em N lugares diferentes. Acho que aí você começa a ficar um pouco louco também. Você vai cozinhar o cérebro quando você for tentar fazer esse upload. Sim. Tem uma coisa muito legal que você falou aí, cara, que eu queria desempacotar. Como você difere no cérebro ou na nossa consciência? Como você diferencia você ter de fato vivido uma experiência ou você ter apenas memórias daquela experiência? Dá um exemplo. Você sabe que você foi num show há uns 10 anos. Show de uma banda que você gosta muito. Você lembra onde você estava? Você lembra do que você sentiu? Você lembra das músicas que eles tocaram? Você lembra como você chegou lá? Você lembra como você foi embora? Isso tudo é a definição de você ter tido aquela experiência. Se isso pode ser duplicado numa outra réplica, essa outra réplica que tem todas essas memórias, ela teve essa experiência ou não? Pra ela, dentro da vivência dela. Pra ela teve. Pra ela teve. Exato. É como se você tivesse um arquivo .experiência, .xp, que você tem vários deles. .xp. E você tem vários deles em várias réplicas. E cada réplica, né, consegue acessar essa experiência e consegue achar que teve aquilo. Mesmo que, enfim, isso seja uma coisa simplesmente da memória dela, né?
Mas é que tá, separar o que a réplica pensa do que é real. Porque não é porque ela pensa que é real. Uma coisa é factual. Sim. Sabe aquela imagem que, tipo assim, o pessoal sempre divulga na internet, né? Tem, sei lá, um 6 desenhado, uma pessoa em cima, outra pessoa embaixo. Diz que, tipo assim, respeito o ponto de vista, porque cada um enxerga de uma forma diferente, Não. Factualmente, ou é um 6 ou é um 9. Saca? Você pode estar enxergando diferente, mas é porque você tá errado. Você tá no lugar errado, talvez. Entende? É isso. Ou é um 6 ou é um 9. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Então, entende? Mas pra você, do lance da memória, da experiência e tal, imagina que você não sabe que você é um clone ou que você é um corpo onde aquela consciência foi simplesmente... Você é só uma réplica, você não sabe que você é uma réplica. Pra você teve aquela experiência. É indissociável. Você não consegue diferenciar. Pra você teve essa experiência. E com isso em mente, o que garante que nós todos aqui vivemos o que nós vivemos? O que garante que nós tivemos, de fato, as experiências que a gente acha que a gente teve? Nada. Tanto que eu acho que a gente é toda uma simulação, né? A gente já gravou um Tecnocast sobre isso. Assim, você tá me ouvindo, eu tô ouvindo aqui Toad, Mobilon, Ana. Pode ser que sejam tudo, sei lá, um processador quântico super avançado e que esteja simulando, a gente seja um grande The Sims aqui, e é isso, assim. Então, quando você começa a aceitar que talvez nem você, o original, talvez seja o real, acho que fica um pouco mais fácil de achar que, sei lá, você pode ter algumas réplicas que tiveram a mesma experiência, que acham que tiveram essa mesma experiência, né? Tecnocast 45, o Toad estava presente, inclusive, ouçam depois. Tamo junto, gente. Tô aqui pra causar o caos. Tem um outro dilema muito legal, que, aliás, esse episódio, inclusive, ele abordou. Em dado momento do episódio, o Cliff, que é o Aaron Paul, né? Ele empresta a dog tag pro David, porque o David, ele perdeu a família dele, ele tava surtando, e aí lá na estação espacial, os dois têm que estar mentalmente saudáveis, porque se um dos dois cometer um erro, os dois morrem. Então, o Cliff falou, cara, se eu não fizer nada, esse cara tá surtando aqui, tá em depressão, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou emprestar a minha réplica pra ele ir pra Terra e lembrar, né, por que a gente tá fazendo tudo isso, lembrar como é respirar oxigênio, lembrar, sabe, o raio do sol, tal. A pior ideia que alguém poderia ter na vida, porque ele poderia respirar tudo com a tag dele, mas tudo bem. Ele foi lá e mandou o cara pra família dele própria. Então, essa é uma outra coisa. A réplica provavelmente tá vinculada à dog tag, né? Pelo que a gente entendeu, né? Se você trocar a chavinha lá, você vai pra um outro corpo. E como o David não tinha mais corpo, porque tacaram fogo no corpo dele, na réplica dele, ele não tinha pra onde ir. Os caras fizeram a criptografia de ponta a ponta e jogaram todas as chaves fora. Aí também fica difícil, assim, definir. Não dá pra fazer uma outra. Aliás, essa é outra coisa. Não tem redundância nessa série. Não tem redundância. Por que eles criaram uma réplica? Caramba, cara, cria um monte. Não, e sem falar que a hora que o Aaron Paul fala que, tipo, é uma missão de 2 pessoas, né? Isso que você acabou de falar, tipo, tem que ter 2 pessoas na nave, que senão não tem como sobreviverem. Cara, e por que você manda 2 seres humanos sem nenhum backup também, né? Manda a réplica na nave também, sei lá. Aqui também, se morrer o ser humano, já não tem a réplica, né? Enfim, não faz sentido de jeito nenhum, cara. E não tem nenhum suporte, ninguém consegue falar com a empresa, tá ligado? Cadê? Ninguém... Nenhum momento tem um contato com o Houston, né? Tipo, o cara tá louco, gente. Faz alguma coisa, né? Tipo, não. É ele que vai resolver sozinho. O cara liga pro suporte, ninguém atende. Tem o link direto com a réplica, mas não tem o link direto com uma psicóloga, né? Puta que pariu. Sim, cadê? Chama o RH dessa empresa. O que tá acontecendo? Peraí, onde eu tava? Calma, volta. Esqueci, não. Calma, vocês. E aí, ele empresta a réplica dele pro David ir pra Terra e tal. Na Terra, pensa o seguinte, a esposa do Cliff tá vendo o próprio marido chegar, ela sabe que é uma outra consciência, ela sabe que é o David que tá no corpo do Cliff, mas pra ela, existe todo lance de atração física, por quem ela se apaixonou, aquela pessoa. E aí eu pergunto pra vocês, imagina que você tem um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa tem uma determinada
personalidade. Tem traços... A pessoa faz coisas que você gosta e algumas outras coisas que você não gosta. Do dia pra noite, essa pessoa passa a agir de uma forma diferente com você. Talvez ela seja mais carinhosa, talvez você goste mais do que... Talvez você goste mais das conversas que você tem com essa pessoa. A mesma voz, mesmo corpo, mesmo tudo. E você se apaixona por essa, mesmo que temporariamente, por essa segunda consciência. Você tá atraindo a pessoa com quem você tem um relacionamento ou não? Olha, aí é um pouquinho mais complicado, mas eu acho que sim, mesmo com o original, na minha concepção, como nem a réplica é você, a réplica já seria uma forma de você estar tendo relações com outra coisa que não é original. Mas eu acho que não tô dizendo que é, não tô condenando, eu acho que é um acordo de casais, o casal até tem casal hoje em dia, tá na moda não ser monogâmico. Então beleza, é um acordo do casal, né? Mas... Não, fora os brinquedinhos, você pode comprar em sex shop também, cara. Exatamente, é um sex shop isso aí. Super avançado, né? Mas eu acho que sim, né? Sei lá, depende do acordo do casal também. Tem uma forma simples de resolver esse dilema, que é, se você... Quer dizer, não é tão simples, mas enfim... Você é casada com alguém, você tem um relacionamento com alguém, e essa pessoa tem um irmão ou uma irmã gêmea. Fica mais fácil de ver, né? Se eu souber que é o irmão gêmeo, é outra pessoa, Exato. Então é traição, né? O problema é que se ela não sabe, aí também não é. Ela tá achando que tá com a mesma pessoa. Mas no caso da série, ela sabia que era o David. E ela se apaixonou, mais ou menos, né? Que no final ela ficou meio relutante, mas ela deu ali uma escorregada pelo David porque o Cliff estava muito ausente. Ela fala isso, inclusive, né? Eu acho que a série construiu bem esse lado também. Eu achei interessante o lado dela, né? Porque você via que ela era uma pessoa muito solitária, ela tentava ter essa conexão com ele, e ele muito turrão, fechado, né? E ainda levou ela pra um lugar isolado da sociedade, no meio do campo e tal. Então, eu consegui sentir a confusão que tava na cabeça dela, sabe? Tipo, de tá vendo o marido dela, que foi quem ele se apaixonou, quem ela se apaixonou ali fisicamente, o corpo, tudo, né? Que era da réplica, na verdade. Mas, de repente, o marido dela se transformando numa pessoa mais encantadora, né? Tipo, eles são um pouco extremos ali, tipo, o cara dançando música francesa e pintando quadros. É um pouco bem clichê, né? Bem clichê. Mas acho que, eu não sei, tanto a parte que ela ficou relutante, eu percebi que era tipo assim, eu tenho consciência que não é de você que eu gosto, eu tô gostando de ver no corpo do meu marido essa personalidade mais uma pessoa mais quente, assim, né? Quente no sentido warm, né, em inglês, que é tipo acalorada, assim, né? Uma personalidade mais carinhosa, acalorada, assim. Então eu achei legal isso, eu consegui, o lado dela eu achei interessante também, lidando com esse dilema de tipo assim, o que eu tô sentindo? O que é isso? Que não é ele, né? Tipo, ficar nesse dilema, assim. Tá, e como se a nossa cabeça já não estivesse explodindo nesse momento desacreditado da vida, né, Ana? Ainda tem mais um ponto. Ainda tem mais um ponto ali da matéria do Team Urban, que é tipo assim, a pá de cal tava faltando ali, né? Que fala sobre a continuidade. Eu entendi de uma forma, a Ana entende de outra, o Todd de outra, mas vamos juntar tudo aqui. A base da teoria da continuidade é que não importa, mesmo que não aconteça nada, mesmo que não seja feito um teletransporte de nenhuma forma, um backup de memória, os dados, etc. Só de você envelhecer, você tá renovando todas as suas células. Então, depois de algumas décadas, provavelmente não vai ter no seu corpo nada que seja original de quando você nasceu, de quando você saiu ali do ventre, saca? Então, isso já também, se a gente tá falando sobre o que faz de você de fato. E a gente discorreu sobre, se tiver um clone, fez o backup do HD e transferiu pro outro, a Ana falou, sou eu. Mas se gostar de Kiss, não sou eu, não. Então, né? Mas se você tá envelhecendo, trocou tudo de qualquer forma, porque até a sua personalidade mudou, a sua consciência com as memórias e tudo mais é a mesma, mas o seu jeito mudou, as coisas que você fala, tudo existe uma evolução, acho que aí não é uma troca completa, né, mas é uma evolução, né, então e aí, como é que fica nesse caso? Tem uma troca completa de células, então
literalmente o seu corpo não é mais o mesmo, tudo foi trocado, e isso varia de órgão para órgão, nessa troca de células. Eu não sei exatamente como isso aplica ao cérebro, mas até o cérebro. Então, imagina que, sei lá, 30 anos depois você já não... O seu corpo inteiro não é o mesmo. O invólucro, a sua, vamos dizer assim, fazendo analogia com a série, a sua réplica biológica não é mais a mesma. Você tá dentro de um outro corpo. A sua consciência, ela mudou, como o Mobilon falou. Se você comparar quem você é 20 anos depois com quem você era 20 anos atrás, são duas consciências diferentes, com experiências diferentes, talvez gostos diferentes, são pessoas diferentes. Se nem o corpo e nem a consciência é igual, você continua sendo a mesma pessoa? Não. Não é, né? Mas eu acho que isso, a gente acaba entrando em umas questões meio antropológicas e, enfim. A gente geralmente não se reconhece como a mesma pessoa no sentido social. Muita gente fala isso, né? Eu não sou mais o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Eu mudei, sou uma nova pessoa. Mudar é o sentido da vida, etc. E nesse aspecto, eu acho que realmente... Quem se define se limita. Quem se define se limita. Exato. Putz, meu Deus, isso tem 20 anos. A Ana de hoje não falaria isso, tá, pessoal? Mas eu acho que nesse sentido social, somos pessoas diferentes que mudamos. E no sentido biológico também somos, né? Acabamos de saber aí que as células se renovam completamente. Mas numa questão de linha temporal de vida do ser humano... Precisamos ser por questões burocráticas. Precisamos ser a mesma pessoa. Mesmo que, sei lá, há 20 anos... Eu não quero falar sobre isso, mas enfim. De repente, você fez um crime, alguma coisa bizarra há 20 anos e era imperdoável. Como você sabe? E aí passou... Olha, tá vendo? É assim que a gente pega. E aí passou 20 anos e, em tese, você aprendeu com aquilo. E aí... Você tá pagando ainda por aquilo, porque é um crime e tal. E aí, como é que fica? A pessoa de hoje é a mesma de antes? Então, burocraticamente, a gente precisa que seja, porque a gente precisa responsabilizar alguém, né? Tem essa questão. Agora que eu entendi, porque se fosse eu não quero falar sobre isso, mas vamos supor que você cometeu um crime há 20 anos. Eu fiquei pensando, por que você não quer falar sobre você cometer um crime? Eu não quero que alguém se... né? Tipo, alguém... Eu não quero entrar numa discussão também de penalidades de crimes, essas coisas. Não que eu cometi, gente. Eu não cometi nada, tá? Não, tá eu só não quero entrar numa discussão. Seu único crime foi ser Remocor. Todo mundo que tá ouvindo o Tecnocast agora sabe que eu cometi mentira, gente. Ai, gente. Ferrou, agora eu vou ser presa. Se entregou. A real, gente, é que qualquer forma, qualquer definição... Assim, o que a Ana falou é absurdamente... verdadeiro, que é, do ponto de vista legal, pra gente viver entre a sociedade, na realidade que a gente vive, a gente precisa dessa definição né, do indivíduo, né, que seja um RG, que seja um ID num sistema, que seja, enfim, do ponto de vista legal, enfim. Mas do ponto de vista filosófico, cara, tentar definir quem a gente é, mesmo que num ponto específico do tempo, né, tentar definir o que define a gente como um indivíduo, eu acho que nunca vai ser 100% possível, porque a cada momento a cada momento a gente se torna algo diferente. Então, pra mim é muito difícil. Pra mim, eu acho que não tem como você definir, bater na madeira e falar assim, é assim que você define quem é a pessoa, é a personalidade, é o corpo, é a união dessas coisas, é a consciência, enfim. Eu acho que nunca vai ser possível. Se a gente ligar a consciência com a continuidade, né? Porque aquela história do barco, né? A partir de quantos % que você trocou as peças do barco, ele deixa de ser aquele barco e vira outro barco, né? Não sei, mas assim, barco não tem consciência. De qualquer forma. Acho que não, né? Será? Eu tenho. Então, tudo bem que a minha experiência de vida, enfim, faz com que eu mude, eu evolua como pessoa, enfim. Eu, de agora, não é a mesma pessoa de eu 10 anos atrás, por exemplo. Ok, teve uma continuidade ali, né, de quando eu tinha 20, hoje eu tenho 30 e beleza. Mas eu sei que isso aconteceu de uma forma gradual. Eu vivi essas experiências e eu tenho essa consciência, sei lá, eu sei que eu vivi isso. Enquanto que num barco, num objeto que não tem consciência, aí tanto faz. Aí se você trocar, sei lá,
mais de 50% pode virar outro barco. A gente pode definir um número arbitrário, mas a questão é que no humano, isso não acontece, a não ser nessa ideia de teletransporte, isso não acontece de uma hora para outra. Você sempre vive isso de uma forma progressiva. Manja quando sei lá, você tá treinando para ganhar músculo ou treinando para fazer um aeróbico melhor ali. Ou quando você tá emagrecendo, por exemplo, né? Enquanto você tá passando por aquele processo, talvez você não perceba, mas você percebe a mudança só quando você pega um retrato, alguma coisa, pesca alguma informação de anos atrás, de um tempo atrás. Mas enquanto aquilo está acontecendo, você não percebe. Essa dos barcos, eu não sei, porque a teoria do barco, né, de trocar as peças e tal, é porque eu sempre lembro quando eu era adolescente, eu tinha uma bicicleta cross, furrequinha, e aí meu irmão pegou minha bike e começou a trocar todas as peças dela. E no começo era tipo assim, posso fazer um upgrade na sua bike pra gente andar? Ele trocou o pedal, e aí ele trocou o guidão, e ele trocou o pneu, colocou um pneu balão, e aí de repente ele trocou o quadro, e aí já era uma bike completamente nova, cara pra caramba, e eu não tinha mais bicicleta, e eu não podia usar a bicicleta que ele falava que era dele. Saca? Então, eu vivi esse dilema na vida real de tipo, não, mas é minha bicicleta. Você destruiu minha bicicleta e montou essa nova, então eu tenho direito sobre ela, né? Não, sua bicicleta continua existindo em outros lugares agora. Espalhados, né? Ou no ferro velho. Mas se tivesse um humano que, sei lá, substituiu todos os órgãos, ou maioria dos órgãos do corpo dele, porque é possível você trocar coração, fígado, sei lá, mais o que ali, dá pra fazer o transplante e você acorda e é você, né? Sua córnea, sei lá. Mas espera aí, né? Ainda é ele, por quê? Porque, sei lá, a gente, talvez pela questão burocrática, a gente aceita que ainda é a pessoa. Mas por filmes e documentários, a gente vê que pra família de quem foi doador, é como se um pedacinho da pessoa tivesse vivo ainda, de quem doou, né? A gente vê em filmes documentários quando tem o contato ali da família do doador com quem recebeu a doação, tem essa emoção, são os olhos dele, ela tem o coração dela, né? Tipo, então pra família é como se fosse ainda a pessoa original, um pedacinho dela tá vivo ali dentro. Então, essa pessoa que é formada de vários transplantes, ela é um mistão de tudo ali, né? Se fosse, sei lá, talvez pra família dos doadores, pelo menos, acho que tem um pouco dessa sensação. Mas acho que nesses dois casos, tanto da célula, da troca de células, quanto dos transplantes, etc., o ponto é, se a gente aceita que é a mesma coisa, que é a mesma pessoa, isso muda de alguma forma a nossa opinião sobre a questão da réplica? Porque no final das contas, eventualmente também, tudo que a gente acredita que faz a gente ser a gente também muda? Tô pensando no que você disse e no que o Riga falou também. Eu acho que fica muito mais fácil da gente lidar com todas essas perguntas e até tentar achar algumas respostas, por mais complexas que elas sejam, quando existe uma transição gradual, que é como o Riga falou, a gente só percebe as coisas quando existe uma comparação abrupta, né, com algo que já se passou, e que no momento, enquanto a gente está vivendo, ou enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto as experiências acontecem, se existe uma forma gradual de a gente enxergar essas coisas, eu acho que fica muito mais fácil a gente aceitar que, possivelmente, a gente vai deixar de ser quem a gente era, e a gente vai, sei lá, a consciência vai mudar, enfim, a gente consegue aceitar mais facilmente do que uma troca abrupta como, sei lá, você transmitir uma consciência imediatamente de uma réplica para outra. Por mais que a gente, de acordo com tudo que a gente conversou, a gente seja réplica de nós mesmos que vão sendo criadas gradualmente, segundo a segundo da nossa existência, de uma forma prática é exatamente isso. É uma réplica, é algo diferente. O fato da gente não transmitir, não transferir a nossa consciência para uma réplica completamente diferente faz com que seja completamente aceitável. Então eu acho que é mais ou menos por aí.
E aí, o que o Tim Urban, ele propõe no final do texto dele lá, é que, na verdade, talvez você não seja definido por uma teoria, sei lá, do cérebro ou do corpo apenas, e nem apenas as duas coisas juntas, mas sim uma série de acontecimentos formaram quem você é junto com o seu corpo, junto com sua consciência. Então, você não é apenas uma coisa definida uma única vez, você é uma sequência, né, uma linha contínua de acontecimentos e de não só acontecimentos sociais, mas biológicos, de tudo que moldou você e o seu corpo e a sua consciência até aquele momento onde você está agora. Então, isso é você e isso se relaciona com a teoria da continuidade. Mas é importante dizer também que o Tim Urban, ele não conclui muito bem esse texto, e ele termina esse texto deixando exatamente a dúvida do tipo, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Como é que essas coisas todas seriam possíveis? Então, não existe realmente uma conclusão satisfatória e a gente continua com esses milhões de pensamentos na cabeça. No final das contas, o Tim Urban não existe, a gente não existe, isso com certeza é alguma invenção pra tirar sarro da cara de quem tá ouvindo esse podcast. Assim, né? Alguém faz Vamos ter que fazer um link com uma psicóloga lá pro Riga, porque eu acho que depois desse episódio fodeu. Quebrou o Riga. Já não sei mais. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente o que você acha, o que faz de você de fato, ou sei lá, o que você achou desse episódio e dessa sequência ali. A tecnologia faz sentido pra você? Você acha que um dia a gente vai ter isso também no mundo real? Manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta no Twitter marcando @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @A_Namarques e @ToadGeek. E este Tecnocast foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. Esse episódio vai ficando por aqui e a gente volta com outro semana que vem. Até lá! Tchau! Valeu! Abraço!